Como armazenar e manipular texto em nosso programa. Vamos ver como fazer isso? Nós temos as cadeias de caracteres, também chamadas de strings, que nada mais são do que um vetor que foi declarado como sendo do tipo char, o que significa que dentro desse vetor você pode inserir diversos caracteres. Então o que vai ficar salvo ali dentro é o código ESC do caractere em questão. No entanto, os vetores do tipo char são tratados de uma maneira um pouco diferente pelo compilador. Por quê? Sempre ao final de uma cadeia de caracteres, uma sequência de caracteres, se você efetua a leitura a partir do teclado, o compilador vai inserir um caractere especial no final dessa sequência de caracteres, que é o _0, delimitando que esta sequência de texto encerra ali. Eu já vou explicar em detalhes como isso funciona. Então você pode utilizar cadeias de caracteres sempre que você precisar manipular nomes, representar o parágrafo de um texto, salvar uma senha, salvar a placa de um carro e tudo mais que exigir a manipulação de caracteres alfanuméricos, inclusive caracteres relacionados aos números. Para verificar como declarar e como fazer a leitura e a impressão dos dados utilizando cadeias de caracteres, vamos executar esse exemplo bem simples aqui. Leia o seu nome a partir do teclado e imprima na tela "Bom dia", o nome lido. Depois vamos melhorar esse código aqui para ler o nome e o sobrenome da pessoa. Então vamos ao CodeBlocks. Então primeiro, eu sei que uma cadeia de caracteres é um vetor. Então da mesma forma que eu faço para um vetor de inteiros ou para um vetor do tipo float, eu vou precisar aqui definir um tamanho máximo para essa minha sequência de caracteres. Como eu vou criar uma cadeia de caracteres para representar o nome, vamos chamar aqui de max nome. Então eu preciso pensar em um tamanho que seja suficientemente grande para guardar nomes. Vamos colocar aqui que são 50 caracteres. Então, o primeiro passo, definimos uma constante para declarar o vetor do tipo char. Aqui na função main, vamos criar um vetor do tipo char chamado nome. E, obviamente, ele possui max nome caracteres como capacidade. Lembra que eu falei que os vetores do tipo char são um caso especial de vetores? Pois bem, nós não precisamos aqui perguntar para o usuário quantos caracteres ele vai digitar para que a gente use um for para fazer a leitura dos caracteres. Não seria lógico. Imagine que você pergunta para o usuário uma resposta textual, uma frase, e você pergunta também para ele quantos caracteres vai ter essa frase. Seria inviável fazer isso utilizando o programa. Então nós não precisamos nos preocupar com isso. Nesse caso, basta que você coloque cin nome. O compilador vai identificar que é um vetor de caracteres, vai capturar todos os caracteres que eu digito até que eu pressione Enter. Tá? Então aqui cin nome, isso já faz a leitura do nome, cout nome. A mesma coisa na impressão. Não preciso de um laço de repetição para fazer essa impressão aqui. Temos a frase que era para ser impressa, que era "Bom dia", o nome lido. Então vamos juntar aqui. Bom dia, fulano. NDL. Então veja como é bem simples fazer a leitura e a impressão de uma cadeia de caracteres. Vamos compilar e executar o código. Então aqui vou digitar o meu nome. Então veja, bom dia e o nome digitado. Como é que estas letras ficaram salvas no vetor? Todos os caracteres que eu digitei foram inseridos. Quando eu pressionei Enter, então esta sequência foi colocada dentro do vetor e após a última letra, o _0, que seria o meu caractere de encerramento da sequência. Tá? Então esse símbolo aqui, esse caractere foi colocado ao final da sequência dentro do vetor. Aqui tem um outro detalhe. Quando você utiliza o cin para fazer a leitura de uma cadeia de caracteres, veja o que acontece. Imagine agora que eu digito Everton Santi, que é o meu sobrenome.
Veja o resultado. Somente a primeira palavra foi capturada. Por quê? O CIN, quando utilizado para fazer a leitura de cadeias de caracteres, captura os caracteres ou até o primeiro espaço ou até você pressionar Enter, como no caso do exemplo anterior, onde a sequência que eu digitei não tinha espaços. Tá? Então, sempre que você precisa fazer a leitura de uma sequência que não é separada por espaços, então o CIN pode ser utilizado. O complemento desse exemplo pedia que a gente lesse o nome e o sobrenome. Para poder fazer isso, então, já que o CIN não lê nada que seja separado por espaços, nós podemos utilizar uma outra função, que seria o CIN.getLine. Então, como ele funciona? Ele recebe como um primeiro parâmetro a cadeia de caracteres para dentro da qual a sequência digitada vai ser atribuída, vai ser salva, vírgula, a quantidade máxima de caracteres que podem ser lidos. Então eu vou capturar ou esse máximo de caracteres, ou então até o ponto em que o usuário pressiona o Enter. Vamos ver a diferença agora. Então agora eu vou digitar o meu nome completo. Então veja, bom dia, o meu nome completo. Então foi capturado todos os caracteres que eu digitei aqui, incluindo o espaço, que também ficou salvo dentro do vetor, até que eu pressionasse o Enter. Como é que funciona? Imagine que eu declarei agora o nome como sendo um vetor de caracteres com tamanho 15 e o usuário digita João, pressionando Enter. Se eu utilizo o CIN para fazer a leitura, veja como esta sequência que forma João ficou salva dentro do vetor. Então, do índice 0 até o índice 3, eu tenho os caracteres que foram digitados, e no índice 4, o contrabarra 0, que seria fim da sequência de caracteres. O que tem aqui depois depende do que já estava na memória. Então, para nós, pode ser tratado como lixo. Se eu tivesse feito a leitura desta sequência João com o CIN.getLine, o resultado na memória dentro do vetor seria o mesmo. Então veja aqui que eu tenho do índice 0 ao índice 3 os caracteres de João e o contrabarra 0 no índice 4. Agora, imagine que eu tenho o mesmo vetor com capacidade 15 e digito João Silva. Se eu tivesse utilizado o CIN, então, como tem espaços, a leitura, a captura dos caracteres digitados consideraria apenas o que foi digitado até a primeira ocorrência do espaço. Então, com o CIN, o que fica salvo no vetor é apenas João contra barra 0. Se eu tivesse utilizado o CIN.getLine, diferentemente, então, eu tenho primeiro os caracteres que formam João, o caractere de espaço, código ESC 32, e aqui depois a palavra Silva, e só depois o contrabarra 0. Então veja a diferença de como isso fica armazenado na memória. Quando você declara uma cadeia de caracteres, você pode também inicializar esta cadeia com algum conteúdo, colocando entre aspas duplas uma frase. Veja esse exemplo aqui. Como é que isso vai ser armazenado? Todos esses caracteres são colocados dentro do vetor a partir do índice 0 e ao final, depois do último caractere inserido, um contrabarra 0 é automaticamente colocado no final do vetor. Então esse vetor vai ter seu tamanho alocado de acordo com a necessidade para esta frase aqui. Exemplo 2. Receba do usuário uma frase e altere seu conteúdo para que as vogais sejam removidas. Imprima a frase resultante. Bom, então como nós temos que ler uma frase do usuário e remover as vogais, nós sabemos que primeiro precisamos de uma cadeia de caracteres para salvar essa frase. Então, define max frase, vou definir aqui qual é o tamanho máximo da minha frase como sendo 200 caracteres. E aqui na minha função main, vou declarar essa cadeia de caracteres que representa a frase. Então aqui está, max frase. Vamos perguntar ao usuário então
que frase é essa. Informe uma frase. Para fazer essa leitura, como é um caso especial de vetor, vamos utilizar a função getLine. Por quê? Porque ela lê tudo que eu digito, incluindo os espaços e o que vem depois, até que o Enter seja pressionado. Então, frase, max frase. Fiz a leitura da minha cadeia de caracteres. Agora, precisamos, de alguma maneira, remover as vogais. Como é que nós podemos fazer isso? Podemos, para cada elemento da frase, verificar se é uma vogal. Se for uma vogal, então nós podemos mover todos os caracteres que estão à direita desta vogal uma posição para a esquerda, ou seja, empurramos o conteúdo da direita uma posição à esquerda. Isso vai fazer com que essa vogal seja apagada, porque você está escrevendo em cima dela. A cadeia de caracteres, obviamente, vai diminuir de tamanho. Então, vamos implementar esse algoritmo da seguinte forma. Vamos criar um laço de repetição, que tem um índice i que começa em 0. O i vai ser menor que a quantidade de caracteres desta cadeia e a cada iteração e mais. Então aqui vem a pergunta: como é que eu sei quantos caracteres o usuário digitou aqui? Lembre que a cadeia de caracteres fica salva com os caracteres inseridos do índice 0 até o final da sequência que o usuário digitou, e um contrabarra 0 é inserido no final. Então o índice aonde esse contrabarra 0 está me diz quantos caracteres eu tenho ali dentro. Felizmente nós temos uma função pronta que retorna esse valor, que é a função strlen. Tá? Ela recebe como argumento a frase e retorna quantos caracteres eu tenho ali dentro, ou seja, em qual índice o contrabarra 0 está. Para poder utilizar ela, então você precisa também colocar a biblioteca a qual ela pertence, que é a biblioteca cstring. Então, feito isso, agora este código funciona. Então temos os índices de todos os caracteres do vetor. Agora vamos analisar se o caractere no índice i corresponde a uma vogal. Como é que nós podemos fazer isso? Para separar um pouco o processo, vamos criar uma função que retorna verdadeiro, verdadeiro ou falso, para a pergunta: um caractere é uma vogal? Então esta função pode ser do tipo bool, vamos chamar ela de vogal. Ela recebe como argumento um caractere C qualquer, e aí faz essa análise. Ok, então o que eu posso retornar aqui? Eu posso retornar uma expressão que tenha como resultado o valor verdadeiro, caso C seja uma vogal. Então podemos colocar aqui, retorne. Então C é igual a A, ou C é igual a E, e assim sucessivamente. Então aqui nós temos a nossa expressão. Veja que eu poderia ter utilizado também um if, tá? Mas o resultado seria o mesmo. Então, se o que sai daqui é verdadeiro, significa que C é uma vogal. Se não, vai sair falso. Então agora podemos utilizar a nossa função. Se a função é vogal, retorna como resultado verdadeiro para a verificação de frase no índice i. Então veja aqui, um elemento do vetor frase corresponde a um caractere. Por isso que eu posso fazer essa chamada aqui, os tipos são compatíveis. Se é vogal para a frase i retorna verdadeiro, significa que eu tenho que remover o elemento i. Como eu não posso simplesmente apagar da memória ou mudar o tamanho do array, eu vou apenas movimentar todo mundo que está à direita um índice para a esquerda. Como é que nós podemos fazer isso? Então vamos escrever um segundo laço de repetição, no qual eu tenho um valor j,
que começa de I, começa exatamente do I, esse meu valor J, ele também vai ser menor do que strlen, ou seja, o tamanho da minha frase. Do ponto I, eu vou até o final da cadeia de caracteres, incrementando de 1 em 1. E aí eu posso simplesmente dizer que frase no índice J recebe frase no índice J mais 1, ou seja, o elemento da direita. Então sempre o elemento J recebe o conteúdo do seu vizinho que está à direita. Na próxima iteração, o próximo elemento recebe o conteúdo do seu vizinho da direita. Como nós queremos também mover o contrabarra zero, que é o final da cadeia de caracteres, já que eu removi um caractere, aqui vamos colocar um menor igual. Tá? Então J menor igual a strlen. Mova todos os caracteres, incluindo o contrabarra zero. Pronto, problema resolvido. Vamos agora mostrar qual é a nossa frase sem as vogais. Então, lembrando que aqui eu implementei apenas para tratar os casos em que eu tenho caracteres minúsculos. Então aqui o conteúdo de frase. Vamos compilar, vamos ver se não ficou nenhum erro. A princípio não. Informe uma frase. Então vamos colocar aqui, esta é uma frase para teste. Veja que todos os caracteres correspondentes às vogais foram removidos. Então, problema resolvido. Veja que no primeiro momento, trabalhar com cadeias de caracteres pode gerar alguma confusão ao você pensar na lógica para resolver os problemas. Mas lembre que as cadeias de caracteres são apenas vetores. Então você precisa imaginar que o seu problema está sendo resolvido utilizando vetores. Uma cadeia de caracteres é um vetor.